Fala pessoal, tudo bem? Dando início a mais um Lance em Pauta, sempre trazendo aí assuntos do momento para vocês, né? Assuntos não só do futebol brasileiro, como do futebol internacional e também de demais esportes. Hoje a nossa pauta especial aí vai tratar um pouco sobre o balanço financeiro dos clubes brasileiros em 2019. E para conversar conosco, temos um convidado especial. Vamos falar com Amir Somós. Ele é especialista em marketing e também em gestão esportiva. Amir, seja bem-vindo. Legal, Tadeu. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês, poder debater e destrinchar um pouco os números financeiros dos clubes em 2019. Também temos a galera da casa, né? Nossos conhecidos aí, Carlos Alberto Vieira, nosso editor. Seja bem-vindo, Carlos. Olá, um abraço, pessoal. Igor, seja bem-vindo. Também nosso editor. Olá, bom falar com vocês, debater sobre futebol e sobre as receitas dos clubes. Espero que o debate seja bacana e esclarecedor para todo mundo. Amir, a empresa do qual você é sócio, né, Sports Value, fez uma pesquisa aí sobre esse balanço. Fala um pouquinho para a gente desse quadro aí, como é que foi esse 2019 para os clubes brasileiros? Bom, todos os anos os clubes são obrigados a publicar os balanços, até 30 de abril, né? Isso já é uma tradição, e todos os anos eu faço essa análise econômico-financeira do futebol brasileiro, sempre olhando para os que mais se destacaram, o que cresceu em receita, os aumentos de custo, a questão do superávit e déficit, né, que é o fechamento do ano, né, em termos de lucratividade, endividamento. Então, é uma análise que eu procuro oferecer ao mercado para que a gente possa entender o que está acontecendo com o mercado. Então, em 2019, pela primeira vez na história, alguns grandes clubes não publicaram seus balanços. Então, um destaque aí negativo da Covid, que houve uma possibilidade dos clubes postergarem as suas publicações. Só que, assim, muitos clubes com números muito ruins publicaram no prazo. Então, muito ruim que o Atlético Mineiro, Cruzeiro, Chapecoense, Curitiba, Vitória, clubes importantes do futebol brasileiro, que, ok, usufruíram da possibilidade de não publicar, mas, de alguma maneira, ficaram de fora dessa análise, que eu chamei de análise prévia, porque nós sempre analisamos 20 clubes, e nós conseguimos fazer com 16 clubes, incluindo aí o Cruzeiro, que já tinha publicado previamente dados, né, referentes ao seu balanço 2019. Então, o que nós podemos ver? Que houve um aumento substancial das receitas, o mercado cresceu 18%, estamos falando de um crescimento importante. Todas as fontes de renda cresceram, a televisão cresceu, os patrocínios, embora tenham crescido menos do que em outros anos, no ano passado, em 2018, tinha caído por conta da saída da Caixa. Esse ano houve uma pequena melhora em relação a 2018, mas nenhuma grande melhora, mas houve uma melhora. Você teve outras receitas, como, por exemplo, venda de jogadores que voltaram a crescer, quer dizer, 2018 tinha sido um ano recorde, 1,3 bi em faturamento de jogador. A própria FIFA tinha destacado isso, que o Brasil bateu recorde em 2018 e 2019 novamente subiu, graças a Flamengo, Santos. Só Flamengo e Santos são mais de 500 milhões de reais em 2019 com venda de jogador. Então, teve esse impacto. E aí, a grande diferença de 2018 para 2019, que fez toda a diferença, foram as receitas de premiações. Quer dizer, nós acompanhamos na imprensa, né, toda, divulgando as novas premiações de Campeonato Brasileiro, as novas premiações de Copa do Brasil e as novas premiações da Libertadores. E o Flamengo sendo campeão, outros clubes brasileiros tendo seguido na Libertadores, isso acabou impactando. Então, hoje, para as pessoas terem uma ideia, as premiações que até pouco tempo representavam 2%, 3% do faturamento dos clubes, hoje já representam 7% do faturamento. Quer dizer, 7% do total vieram já das premiações. Aí você fala, 9% do total é patrocínio, por exemplo, então 8% é bilheteria. Então, hoje as premiações se transformaram numa receita tão importante que daqui a pouco elas devem até ultrapassar receitas tradicionais dos clubes, como bilheteria, ou, como eu citei aí o caso que acho que chama muita atenção, que o patrocínio vem caindo na sua participação, podendo até um dia ser menor do que premiações, por exemplo. Podemos imaginar o seguinte, que você fala dessas premiações. Então, logicamente, o Flamengo e o Atlético Paranaense conseguiram um incremento muito grande financeiro em relação a isso. Quais os outros clubes que também conseguiram aproveitar essa situação de premiações para melhorar a sua receita no ano? Na prática, com exceção do Palmeiras, que veio de um ano 2018 vencedor, então, naturalmente, ele acabou tendo uma queda em 2019, todos os demais cresceram. Então, você tem esse aumento absurdo do Flamengo, óbvio. A questão do câmbio também ajudou. O Atlético Paranaense também, por uma questão de um ano vencedor. Mas você tem o Internacional também foi muito bem. Agora, até tem casos de clubes que, por exemplo, saíram de 12 milhões de premiação para 20 milhões de premiação. Mas impactou pouco no mercado. Mas quase que dobrou, né, em termos de receita de premiação. Então, todo mundo cresceu. É uma receita que eu acho super importante. Você pega na Champions League,
é a receita da prize money, que é a premiação por participação. Então, cada vez mais essa receita tem que crescer, porque a viabilidade do futebol vem dessas receitas do jogo, diretamente ligadas à operação da atividade do futebol, e não à venda de atletas. Então, a gente tem que começar a olhar para as receitas, e acho que é super importante saber que, por exemplo, um clube menor como o Atlético Paranaense, por ter sido campeão, ele alavanca tanto a sua receita que ele chega a dobrar de tamanho. Não foi só por isso. Houve um incremento também na venda de atletas para o Atlético Paranaense, mas é óbvio que 85 milhões de reais de premiação para o Atlético em 2019, que é o número superlativo desse clube, mostra uma evolução tão grande do clube, que era um clube muito menor do que outros. Então faz uma grande diferença quando você compara, por exemplo, com o Flamengo, que já vinha de uma receita elevada e aumentou a sua receita até atingir 950 milhões, que é um valor recorde na história do futebol brasileiro. Falando do Flamengo um pouquinho, amigo, o Flamengo conseguiu essa receita, como você destacou bem agora, de 950 milhões em receitas. O clube, nos últimos anos, todo mundo tem acompanhado como o Flamengo mudou a sua maneira de gestão e como isso tem se refletido não só em títulos, mas também em questões de receita. Eu queria que você comentasse, deu uma entrevista para o Lance nesse mês, que você falou que existe já um abismo do Flamengo para os seus rivais, relacionados ao Vasco, ao Fluminense e ao Botafogo. Como é que você está vendo esses 3 clubes do Rio, que estão com suas situações financeiras bem complicadas, em relação ao seu maior rival, que é o Flamengo hoje? Isso talvez é que tenha assustado mais, porque os números dos clubes do Rio saíram logo, então eu pude fazer para o Lance essa análise em primeira mão. Foi a primeira análise que eu fiz desses dados de 2019. E aí você olha, por exemplo, acho que o dado mais impactante, até mais do que a receita, é o poderio econômico do Flamengo em termos de gasto com o futebol. Então o Flamengo foi o maior do Brasil, gastou 618 milhões de reais com futebol. Aí você olha, por exemplo, alguns clubes rivais, como, por exemplo, o Fluminense, gastou 147 milhões. O Vasco da Gama, 128 milhões. O Botafogo, 114 milhões. Quer dizer, como é que o Flamengo vai competir de igual para igual, por exemplo, com o Botafogo, se ele gasta praticamente 6 vezes mais, 5 vezes e meia mais que o Botafogo? Então, um dos principais motivos, né, para que isso tenha acontecido foi que durante muito tempo, se a gente olhar lá para trás, 2013, 2014, 2015, a diferença entre o Flamengo e o Botafogo, entre o Flamengo e o Fluminense, não era tão grande. Era grande, mas não era tão grande. Por quê? Porque, na verdade, até pouco tempo atrás, o Flamengo vivia um momento de reestruturação econômico-financeira. Então, diferente, por exemplo, do Botafogo, que não estava preocupado com isso naquele momento, ou o Fluminense, ou o Vasco da Gama, que vinha, né, de subidas e descidas, o Flamengo seguiu a cartilha da boa administração e foi lá e gastava, por exemplo, 140 milhões com o futebol, e hoje gasta 618. Então, eu acho que essa é uma grande lição, porque, por exemplo, no período que o Flamengo gastava 140, 150 milhões por ano com o futebol, o Corinthians gastava 300 com o futebol. Então, hoje, o Corinthians gasta 400 e o Flamengo 600, só que o Corinthians está com um prejuízo enorme e o Flamengo fechando com superávit. Então, a grande discussão nesse momento, eu acho que isso é muito interessante, o Flamengo serve como exemplo. E, infelizmente, quando o Atlético Paranaense fechava com lucro e não conseguia ser campeão, mas vinha bem nos meus estudos, ninguém dava muita bola para o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense tem 1% da torcida brasileira, porque ele não tem a relevância desportiva, né, de uma torcida gigante, porque ele não fez esse movimento, né, de mercado, eu acho, de mostrar para o mercado e atrair patrocínios. Então, o Atlético Paranaense poderia ser o 3º ou 4º clube mais rico do Brasil lá atrás, e aí daríamos essa relevância para ele. Então, eu acho que o Flamengo hoje é o nosso case. Podemos discutir várias questões, se gastou demais, se está gastando demais, aumentou dívida, mas hoje a relação dívida-receita é muito baixa, a situação é muito confortável. Claro que é um clube que gasta demais, então na hora que você fala em crise, né, da Covid, por exemplo, ele sofre, como vem sofrendo, nós estamos vendo, que é um problema, mas indiscutivelmente ele vai sair da crise. E quando sair da crise, quando todos saírem da crise, né, da crise da Covid, ele sai com a sua pujança financeira. Ele pode ser campeão, ele tem capacidade, né, de voltar a vender jogadores, né, que é uma coisa impressionante que o Flamengo acabou fazendo. Eu nem sou um defensor desse modelo, mas quando eu vejo o Flamengo fazer o que ele está fazendo em vender jogador a 35 milhões de euros, 40 milhões de euros, é muito difícil você competir. Eu não estou falando de vender jogador a 3 milhões de euros, a 8 milhões de euros. Então, me parece que é uma gestão bastante sólida e que tem que servir de modelo para outros clubes que vão muito mal, como é o caso não só dos cariocas que estão tentando se reinventar, mas principalmente dos paulistas, como, por exemplo, o São Paulo, o Corinthians, agora tem a questão do Cruzeiro, o próprio Santos, que teve um ano que, se olha para os balanços, foi bom, mas ele torrou o dinheiro do Rodrigo e agora não tem dinheiro
para se sustentar, quer dizer, então nós podemos falar muito dessas más administrações, mas eu acho que o que fica de legado na questão do Flamengo é que no momento em que o Flamengo já estava faturando 450, 500 milhões, ele não estava gastando. Quem se lembra daqueles indicadores, né, da época do Bandeira de Melo, que o Flamengo gastava menos de 50% do seu orçamento com o futebol, e muitos torcedores falam, pô, Amir, mas você tem que aumentar isso. Eu falei, calma, isso vai aumentar gradativamente, quando as dívidas fiscais forem reduzidas, quando o equilíbrio econômico do clube for realidade. Hoje o clube está com patrimônio líquido positivo em 128 milhões, e no início desse processo, quando começou a gestão Bandeira de Melo, estava em 430 milhões negativo o patrimônio líquido. Então, foi uma história muito bem construída. Claro que as pessoas falam, não fosse o Flamengo, não fosse esse clube o Flamengo, possivelmente não teria acontecido. Sim, talvez se o Botafogo tivesse feito o mesmo trabalho, não teria atingido tão rapidamente os mesmos objetivos, mas o Botafogo poderia estar ganhando muito mais dinheiro com o sócio-torcedor, como fez o Vasco recentemente, que cresceu, ou, por exemplo, explorando melhor o seu estádio, ou o Fluminense trabalhando melhor a sua marca. Então, quando a gente olha as receitas de marketing, de sócio-torcedor, de bilheteria desses clubes do Rio de Janeiro, ou outros clubes até competitivos, né, em termos como o Santos, como eu citei, os dados são baixos, né, na comparação com o Flamengo. Então, eles ficaram para trás. O termo, né, outro patamar, está se configurando agora em números, porque antes era muito o discurso da torcida, e agora, quando o clube fatura 950, e o segundo colocado fatura 450, 500, 600, que é o que está acontecendo no mercado, você começa a ficar preocupado, porque quem vai competir com esse superclube em termos de orçamento? Né? Na Europa nós vimos isso, está acontecendo isso, no Brasil também está acontecendo. Se você pegar, por exemplo, o orçamento do Atlético Mineiro e comparar com o do Flamengo ou do Palmeiras, a diferença já é enorme. Então, entre os grandes clubes, imagine então entre os clubes médios e pequenos. Ô, Amir, você citou aí o Atlético Paranaense, né, com uma margem de lucro aí bastante significativa nesse período. A gente também pode falar de outros clubes como o Ceará, o Fortaleza e o Bahia, né, que são clubes da região Nordeste, mas que também tiveram destaques em suas gestões. Como é para esses clubes aí de menor apelo, no caso, comparados a outros clubes, por exemplo, como o Flamengo, São Paulo, enfim, estar competindo aí no mercado, de repente, por exemplo, por uma busca de um patrocinador, valores? Como é para esses clubes aí manter sua gestão austera nesse período? Esse é um grande desafio. Claro que Fortaleza e Ceará são novos, né, nesse hall de clubes recém-chegados à elite do futebol, mas o que eles mostraram? Eles mostraram que é possível crescer em receitas, que é o que aconteceu, porque eles começam a ganhar mais, não só na questão que eu acho que é interessante da televisão, que as pessoas falam, foi para a Série A, começa a ganhar dinheiro da TV e gasta tudo e volta para a Série B. O que está acontecendo com essa boa administração do Bahia e, recentemente, né, Ceará e agora Fortaleza? Que as receitas realmente cresceram, mas não só a televisão. Como o clube está indo bem, melhorou o sócio-torcedor, melhorou a bilheteria, evoluiu o patrocínio. Então, o caso do Bahia agora com as vendas na loja. Então, o que nós estamos vendo? Que são clubes de massa, regionais, que têm uma localização geográfica bastante estabelecida, no caso, os seus estados seu estado geográfico ali naquela sua região. Então, me parece que eles estão fazendo um bom trabalho, mas o que me chamou muita atenção no caso, né, do Ceará e Fortaleza é que o índice que eu uso aqui, dívida-receita, as pessoas me perguntam por que eu uso esse dívida-receita, não uso o EBITDA, que é o lucro operacional, né, o fluxo de caixa. Porque os clubes aqui no Brasil, diferente da Europa, eles consideram vender jogador como uma receita operacional. Então, lá o EBITDA, que é utilizado inclusive pelas empresas no mundo todo, não consideram um jogador. Então, o Real Madrid, quando vende o Cristiano Ronaldo, ele não põe 100 milhões para dentro na receita operacional. É marketing, TV, patrocínios. Então, por exemplo, se isso a gente conseguisse mudar no Brasil, nós mudaríamos todo o conceito de gestão dos clubes. Eles teriam muito mais receitas de marketing, muito mais receitas do estádio. Mas, na prática, eu uso esse indicador, e nesse indicador eu mostro claramente como é que está caminhando o clube. Então, porque você pode crescer em dívida? Pode, contanto que você alavanque suas receitas. É o caso que eu falei do Flamengo. E aí nós temos o caso do Ceará, por exemplo, que lidera o ranking entre os menores indicadores de dívida sobre receita. É 0,15, enquanto que, por exemplo, o Botafogo é superior a 3. Então, para vocês terem uma ideia, são mais de 3 faturamentos anuais para quitar sua dívida, um indicador, é apenas uma referência. Enquanto que para o Ceará é 0,15 e para o Fortaleza é 0,26. Quer dizer, uma situação mais confortável quando você compara com o Flamengo, por exemplo, que está com 0,54, que também é um excelente indicador. Então, me chama a atenção que eles estão crescendo, as receitas estão evoluindo, graças ao bom trabalho de marketing dos clubes, mas eles não perderam o controle financeiro. Eu acho que esse é o desafio hoje na boa administração.
conseguir manter o equilíbrio econômico financeiro, não fechar no vermelho, não acumular dívidas, não ficar pagando juros bancários para poder operar a sua atividade e conseguir ter bom desempenho em campo. Então, o que eu tenho ouvido que é o lema da boa administração é conquista de títulos sem perder o controle financeiro. Mas você não imagina, eu fico imaginando uma coisa, veio a pandemia, certamente vai ter uma queda de receita brutal. Você vai praticamente, vamos levar em consideração que nos próximos, sendo otimistas, 4 meses, não vai ter renda de jogo, não vai ter público. Nesse exato momento, o sócio-torcedor está caindo muito, né? O Flamengo perdeu 35% do seu sócio-torcedor, estamos falando do Flamengo. Ao mesmo tempo, a minha pergunta também, além dessa, seria o seguinte, eu fico imaginando, os clubes estão realmente, eles trabalham muito na venda de jogadores. Eu imagino que se você tira o Rodrigo da receita do Santos, o Santos que teve fechou no azul, vai fechar num baita vermelho, um vermelho estilo São Paulo e Corinthians. O Flamengo mesmo vendeu 300 milhões, ganhou 300 milhões em venda de jogadores, Paquetá, Jean Lucas agora há pouco. Então, não fica uma situação muito presa? Como que os clubes vão ter que administrar uma queda de receita e possivelmente também a queda de receita na venda de jogadores, já visualizando o balanço que está equilibrado de alguns deles, como você falou, mas muitos não estão, né? Então, como conseguir equilibrar os clubes conseguirem se manter, aqueles que estão bem, e aqueles que não estão nada bem, como é que eles vão conseguir sobreviver nesse momento? Essa é a grande questão. O futebol brasileiro, de uma maneira geral, ele trabalha com um modelo, um conceito antiquado, arcaico, que agora, com o coronavírus, isso ficou muito exacerbado, que é o foco muito grande no jogo. Então, o patrocinador quer a visibilidade no uniforme durante o jogo. O torcedor é sócio torcedor para poder ir no jogo. A bilheteria depende do desempenho do clube. Se o time vai mal, o cara para de ir. Se o time vai bem, lota o estádio. Então, podem perceber que não existe essa visão de entretenimento. Se o time perdeu, domingão, estou lá com a minha família, porque é divertido, porque é gostoso, porque em vez de ir para o shopping, ou para a praia, ou para o parque, eu vou para o estádio. É um conceito diferente. Não estou dizendo que na Europa é mais parecido com a gente, os americanos é que são assim, mas quando você vai para a Europa, é quase que uma religião, é quase ir para a igreja, ir para o estádio domingo à tarde é a obrigação do cara, né? É o entretenimento obrigatório do cara, e isso nós perdemos. Nós somos totalmente reféns de alguns aspectos, como, por exemplo, a questão do desempenho em campo. Então, se o clube vai em 14º lugar, 13º, não tem mais função marketing, o clube não consegue mais alavancar a receita. Então, esse é o grande problema. E o coronavírus, o que ele fez? Ele veio e deu uma machadada no futebol, né? Acabou o futebol, não tem transmissão, então a televisão fala o seguinte: não tem transmissão, não pago. O patrocinador fala, não tem visibilidade, não pago. E o clube fala o seguinte para o jogador: olha, é o seguinte, eu não tenho como pagar. Só que daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, sei lá, em agosto, vai projetando, os salários vão voltar à normalidade, porque esse cara não pode deixar um jogador suspenso, né, de salário 6 meses, 7 meses. Vai voltar, só que a receita não vai voltar. Porque a bilheteria não vai existir. Está decretado que qualquer volta, que é um absurdo nesse momento falar sobre isso, mas qualquer volta será com portões fechados, isso aí está definido. Então, são 450 milhões de receita anual de bilheteria indo embora. Você tem aí outros 400 milhões que é sócio torcedor. Você já colocou aqui na mesa que se o Flamengo, com todos os benefícios que o Flamengo poderia criar para o seu sócio torcedor nesse momento, não está conseguindo reter, obviamente que é uma perda em escala nacional. Então, 30% de sócio torcedor são mais 150 milhões. Então, na minha conta, tranquilamente nós vamos perder 1,2, 1,3 bi. Isso de receita recorrente. Porque o patrocínio eu ainda não sei, mas pelo que eu estou lendo, os patrocinadores não estão dispostos a pagar os mesmos contratos. Eles vão judicializar, vão dizer que era outra realidade, que eles pagaram por um valor e agora é outra, né? Então, imagina o Real Madrid negociando com a Adidas um contrato de 150 milhões de euros anuais, por exemplo. Então, tem várias questões que nós vamos poder discutir, mas um fato claro é o orçamento, na minha conta, já considerando inclusive transferência, porque assim, é óbvio que o mercado de transferência foi abalado estruturalmente pela questão da Covid, porque os clubes nesse momento estão pensando em pagar salários, né? Então, se a FIFA está dizendo que vai poder ter mudanças no jogo, né, para poder equilibrar o jogo no momento, né, pós-Covid, imagine então o que vai ser o mercado de transferências. Então, foi o que você falou, clubes como Flamengo, Santos, mesmo outros como São Paulo, Corinthians, que vivem dessa receita do Inter,
vivem dessa receita de transferência para equilibrar as contas, eles não vão ter o grosso das receitas, né? Porque a televisão só vai voltar a pagar, é meio cruel falar isso, mas só vai voltar a pagar quando voltar a ter futebol. Esse é o desespero, né? Por isso que a Bundesliga está querendo desesperadamente voltar, por isso que as ligas europeias estão todas tentando, e as mais conscientes, como na França, como na Bélgica, já decretaram o fim da competição. Decretar o fim da competição significa decretar o fim da receita de televisão, por exemplo, né? Então, uma discussão que a gente está tendo no Brasil hoje sobre os estaduais, essa, para mim, é a pior delas. Nós tínhamos que dar uma página virada. Tínhamos que dar uma resposta ao mercado seguinte: estadual não dá mais, agora nós temos que salvar o Brasileirão. Esse sim que vale 2 bi, esse sim que vai ter um estrago estrutural no futebol brasileiro se nós não conseguirmos salvá-lo. E não vamos conseguir. Então, São Paulo, próprio Santos, Corinthians, só para citar esses, Botafogo, terão enormes problemas, porque ele já vem num problema financeiro de 2019, não resolvido, né, não solucionado. O Corinthians está numa situação dramática, o maior prejuízo da história do futebol brasileiro. Nunca vi nada parecido, né? Um clube não poderia fechar com menos 170 milhões, né? Menos 177. O São Paulo, da mesma maneira, seguindo na mesma linha, está com menos 156. São clubes que gastam mais com futebol do que toda a sua receita. Como se eles não tivessem clube social, como se eles não tivessem dívidas fiscais, como se eles não tivessem que pagar outras coisas. Então, olha que loucura, né? Os clubes cada vez devendo mais para o fisco, cada vez devendo mais para ex-jogadores ou para jogadores que estão aí na fila, né, para receber acordos trabalhistas, e continuam contratando, pagando 800 mil de salário para jogador, contratando técnico, mandando embora. Então, a conclusão que eu chego é que, de novo, infelizmente, né, aqui no Lance é o lugar mais seguro para falar disso, a culpa é da CBF. Porque a CBF não faz nada, ela fica contando o dinheiro dela, pelas minhas contas, no balanço dela está com 700 milhões em caixa, e o futebol brasileiro indo para o buraco, e não estou falando de Corinthians e São Paulo, estou falando de clubes médios e pequenos que vão ficar sem o estadual, que é o único ganha-pão desses clubes, né? Então, seria o grande momento, não sei se mudar o calendário, ou a CBF irrigar o mercado de recursos, fazendo como uma contrapartida dessa irrigação de recursos. Eu sei que parece utópico que eu vou falar aqui, mas exigindo boa administração, porque a CBF ela faz tudo errado. Mas uma coisa ela fez bem: acumular recursos. Ela tem 700 milhões em caixa. Então, ela pode salvar. Eu tenho falado com algumas pessoas importantes do mercado, todos são unânimes em afirmar que só a CBF pode resolver esse problema, que é o quê? Arrumar esse calendário para o segundo semestre, por pior que seja o cenário, dando o mínimo de sustentação para que esses clubes que perderam a receita de televisão do estadual possam sobreviver até 2020, porque saiu aquela matéria do São Caetano, eu até retuitei isso, que me chamou muito a atenção, essa questão do clube não querer jogar a Série D. Ele prefere ficar com a porta fechada a jogar a Série D. Por quê? A Série D é prejuízo garantido. Então, me parece claramente que nós temos que ter uma mão forte da CBF nesse momento, exigindo boa administração, dando esse resultado para o futebol brasileiro, porque senão ela vai ficar com 700 milhões em caixa e um monte de clube falido. Então, você imagina que na CBF o risco de insolvência fica sendo muito grande. Se a CBF não injetar recursos, e não é 34 milhões, minha conta é uns 200 milhões que vai precisar, e para ela não vai fazer a menor falta. E nós conhecemos a CBF, o modus operandi dela, ela vai emprestar esse dinheiro com juros bancários, com um contrato de longo prazo com esses clubes, então não existe doação. A CBF não vai dar de presente, embora ela deveria, porque a Premier League, quando injeta recurso no clube, ela está ajudando o clube naquele momento de dificuldade. Mas como nós não temos uma liga, a CBF tem que fazer esse papel de liga. Então, por exemplo, quando a CBF, por exemplo, não cuida de um clube, ela não está fazendo o seu papel, porque o papel dela não é ter jatinho, museu do futebol, sede na Babesca. Não é para isso que ela existe. Ela existe para fomentar o futebol brasileiro, para desenvolver o futebol brasileiro. E no caso de uma crise como essa, fazer esse papel de liga. A MLS está ajudando nos Estados Unidos, a La Liga ajudou na Espanha, a Premier League ajudou na Inglaterra, a Itália, França, todo mundo está sendo ajudado por quem? Pela Liga, porque a Liga ela é rica. A Liga tem um fundo de reserva, óbvio, é como qualquer instituição, ela é muito mais rica do que os seus indivíduos separados. Então, pensando na minha conta aqui, se a elite do futebol vai faturar 6 bi, ainda que a CBF fature 980 milhões, ela é muito menor do que os 6 bi somados. Só que, politicamente, ela tem um poder que nenhum desses clubes sozinho vai conseguir. Então, é uma discussão utópica, mas é uma discussão fundamental, porque o Corinthians vai passar por essa, o Flamengo, o São Paulo, o Santos. Agora, será que Volta Redonda? Será que Bom Sucesso? Será que Ituano?
vão sobreviver, né, a essa crise. Não entra em recuperação judicial, né? Não pode entrar. Pois é, pode ser que no futuro o que vai sobrar para o futebol brasileiro vai ser uma mudança estrutural para sociedade anônima ou para a limitada, qualquer mudança empresarial, não porque vamos trazer investimento, como era a discussão há pouco tempo, mas para salvar os clubes, né? Porque esse é o problema da crise. Quem não se preparou para a crise, agora sofre mais. Então, o Brasil, como um todo, não se preparou. Então, eu estou vendo os rankings, né, de queda da economia mundial, enquanto, sei lá, países desenvolvidos vão cair 4%, 5%, que é uma temeridade, nós vamos cair 8%, 9%. Imagina para o Brasil cair 8%, 9%. Nós não vamos recuperar isso em 5 anos. Então, o futebol brasileiro vai viver um drama, porque a Premier League vai sofrer e vai se recuperar. Nós vamos sofrer e talvez não vamos nos recuperar na velocidade necessária. Por isso que eu acho que hoje a CBF tem um papel muito mais importante do que tinha até pouco tempo, porque esse fair play financeiro dela, que é uma mentira, que nunca saiu, nem vai sair, ele poderia servir agora como base para dar liquidez ao mercado. Então, olha, é o seguinte, Ituano, o Bom Sucesso, eu vou te emprestar um dinheiro aqui, que eu sei que vai salvar a sua vida nesse momento, mas no ano seguinte você vai ter que me mostrar seu balanço e vai ter que me mostrar uma administração austera, porque senão eu não te pago a cota de TV, eu bloqueio sua cota de televisão no ano seguinte. E assim é que os clubes vão ser obrigados a mudar. O problema é que quando você conversa com os clubes, eles estão tão acostumados às benesses, às facilidades, que dificuldade é uma coisa que não serve, né, para eles. Então, eles querem a facilidade. A facilidade é o quê? Receber o recurso e quando voltar tudo ao normal, segue a vida. Isso não existe, porque a vida nunca mais vai ser como era antes. Essa é a grande realidade. Igor, você tem alguma questão para a gente finalizar essa primeira parte? Tenho. A gente está nessa primeira parte falando sobre os clubes que têm uma receita elevada e a gente não citou aqui um clube que é importantíssimo, que é o Palmeiras, que tem uma patrocinadora que é muito forte. E o Palmeiras teve um investimento muito alto no seu balanço ali com o futebol. E ao contrário do Flamengo, ele não tem a receita tão elevada como a do Flamengo. O Flamengo foi 950 milhões, o Palmeiras não chegou a esse nível. Acho que chegou na casa dos 600 milhões. Eu queria que você, ali, analisasse um pouco dos números do Palmeiras, a médio prazo, como o Palmeiras vai conseguir se manter com esses investimentos, com elencos muito caros, e se vai ser possível o Palmeiras essa realidade. E acrescentar uma questão aí, que é o seguinte, o superávit do Palmeiras, você não achou decepcionante? Na verdade, o Palmeiras ele teve uma história que assim, ele veio muito bem, ele vem muito bem, os números financeiros dele são sólidos, né, do Palmeiras é muito bom, mas ele tem algumas boas vontades, né? A primeira delas com a questão da Crefisa, então o patrocínio elevado, ajuda com o jogador, né? Agora está ajeitado isso no balanço, a dívida do Palmeiras está enorme por conta disso, mas assim, tem uma ajuda. Como na época do Fluminense com a Unimed, tem que botar um asterisco, porque o Fluminense dobrava o seu orçamento. A época com a Unimed, o Fluminense foi 2 vezes campeão brasileiro graças a esse investimento. Então, não dá para a gente também colocar no mesmo patamar de outros clubes que estão caminhando com as próprias pernas. Não estou diminuindo a importância econômica do Palmeiras, estou dizendo que ele tem um recurso a mais que os demais. E para completar, em 2019, ele terminou a negociação com a Turner. E o Palmeiras é o maior clube da Turner em termos práticos. Então, ele teve uma negociação muito boa. Foram mais de 200 milhões em TV em 2019. Por isso que o número chegou a 1 milhão, né, de superávit. Quer dizer, o superávit do Palmeiras ele só existiu porque ele recebeu um volume astronômico de dinheiro da televisão, que não vai se repetir em 2020. E com a questão ainda do coronavírus, eu vejo o Palmeiras como um clube que fecha no vermelho. Em 2018, eu tinha alertado. Palmeiras líder de mercado, maior faturamento do Brasil, fechando com superávit, mas um custo em alta. E o ano que você é campeão e o custo sobe, você tem que olhar também como é que vai ficar esse custo no ano seguinte. É o que aconteceu. O custo do Palmeiras não caiu, o custo do Palmeiras continua em elevação e a receita caiu. Então, a tendência, sim, o Palmeiras ter problemas financeiros, porque ele gasta demais. E a pergunta que todo mundo me faz nas redes sociais, quando vem divulgação de dados sobre, por exemplo, gasto salarial, o investimento em jogador, é onde que esses clubes estão gastando. Porque tirando o Flamengo, que tem 1 ou 2 ou 3 ídolos, e os outros? Quais são esses ídolos que consomem tanto dinheiro? Corinthians, São Paulo, mesmo Palmeiras. Jogadores medianos ganhando muito, treinadores ganhando muito, uma situação bastante descontrolada do ponto de vista financeiro. E quando a gente compara esses clubes, por exemplo, com Colômbia, Argentina, Chile, Uruguai, e compara o futebol que esses times bons desses países estão jogando, bom, o River, com um orçamento infinitamente menor que o Flamengo,
quase venceu a Libertadores 2 vezes seguidas. Então, eu acho que é importante também de pensar se nós não estamos sendo muito perdulários. Por vários motivos, nós temos essa teoria de que gastar demais garante título. E aí quem não ganha fecha num prejuízo enorme, como é o caso, por exemplo, de São Paulo e Corinthians, e o Palmeiras que segue a mesma toada, porque gasta muito e vai ter anos que ele não vai ir tão bem. O estádio não vai performar tanto e o patrocínio continua elevado, mas não segue a lógica de mercado. É uma lógica muito particular ali. Por isso que eu acho que é importante fazer algumas ressalvas com relação aos números do Palmeiras. Amir, pegando um pouquinho do gancho dos times que tiveram um crescimento nas receitas, eu queria fazer um parênteses com o Grêmio, que teve um aumento de 4% no último balanço divulgado, e um superávit de 22 milhões. Como é que você vê essa gestão do Grêmio, que é um clube que está fora do eixo Rio-São Paulo? Como é que tem sido essa gestão do tricolor gaúcho? O que eu queria acrescentar era que o Grêmio já vem há 4 anos superavitário, né? E a dívida do Grêmio, 70% está escalonada no Profut, ou seja, o Grêmio vai ser o primeiro time que não vai ter dívida nenhuma. O Grêmio é um ótimo exemplo, não só pelos números positivos, e o Grêmio por si só já diz a sua boa administração, então chama a atenção que o crescimento da receita não foi tão elevado, porque houve queda em transferências, então ele cresceu nas recorrentes, né? Sócios, a bilheteria que ele não tem, né? Que é um dado que a gente pode até discutir, quer dizer, ele está indo bem e ainda não tem bilheteria, né? Que é um modelo errado que eles fizeram lá atrás, que o Grêmio ia ser sócio, mas sócio de um negócio que dá prejuízo, era melhor ser inquilino, né? Como é o caso do Palmeiras, que explodiu de faturar, né? Então, foi um erro tomado. Mas o que eu vejo no Grêmio de forma muito correta? Eles aumentaram o custo com o futebol, mesmo com uma receita não tão alta, mantendo esse equilíbrio orçamentário. Então, ele fecha com 22 de lucro, acumula mais de 100 milhões em 4 anos, que é uma coisa impressionante, né? Para um clube que tem um histórico de má gestão. E o mais importante, uma dívida que vem sendo trabalhada exatamente para ficar a maior parte dela no Profut, e aí você ter mais possibilidade de investir em contratações, em categoria de base ou no próprio negócio do clube. Então, me parece que o Grêmio é um ótimo modelo para clubes fora do eixo do São Paulo, que tem dificuldade com patrocinadores, que tem dificuldade com o seu sócio, que tem dificuldade de crescer. Então, por exemplo, Cruzeiro, Atlético, mesmo, né, clubes como Bahia, tem que olhar para o Grêmio, Curitiba, olhar para o Grêmio e falar, pô, esse clube que eu tenho que seguir. Não adianta querer ser o Flamengo. Quer dizer, o Grêmio tem uma dificuldade regional, ao mesmo tempo que ele tem uma torcida muito mais engajada que as demais. Então, lá não tem tanta questão, né, de torcedores. Claro que tem jovens com torcedores europeus, porque a família é muito presente, eles fazem esse trabalho de base, né, que a gente chama, de trabalhar o torcedor. Então, me parece que o Grêmio vem mostrando um bom trabalho. Qual é a diferença do Grêmio para o Inter? O Grêmio não está dependendo da venda de jogador para equilibrar as suas finanças. O Inter, naturalmente, pelas suas dificuldades recentes, né, com problemas financeiros com a antiga gestão, números muito ruins, essa melhora momentânea não quer dizer que em 2020 vai estar no mesmo nível. Então, o Grêmio é, sim, um ótimo exemplo, somado Atlético Paranaense e Flamengo, na minha opinião, são os 3 grandes modelos a serem seguidos e serem alardeados como bons modelos de administração, cada um ao seu modelo. Quer dizer, o Grêmio é infinitamente maior em termos de torcida que o Atlético, o Flamengo é infinitamente maior que o Grêmio, e os 3 são bons exemplos a serem seguidos.